Então, pessoal, bem-vindo ao módulo Ouro do Milionário com Forex 2.0. Nesse módulo, você vai aprender bastante coisa e nos próximos módulos também, que é o módulo Diamante e o módulo Challenger, você vai aprender realmente a profissionalização desse mercado, tá? Você vai se tornar um trader profissional nesses 3 módulos, sabendo exatamente tudo que você precisa saber para realmente entender sobre esse mercado e saber exatamente a hora de executar as operações e a hora de não executá-las, tá bom? Vamos falar agora sobre interligação de time frames. O que é isso? Muitas vezes você olha no gráfico ali e troca o time frame, né? Você está em H1, aí você troca para M15 e fala, pô, o gráfico ele está diferente, né? Você vê que o gráfico não está igual. E você fica pensando, pô, mas o gráfico está diferente, sendo que o preço está igual? Imagina, por exemplo, que o morango agora está R$10, e se você muda de time frame, o morango tem que continuar a estar R$10. Se de 2 horas da tarde até 15 horas da tarde, o morango saiu de R$8 para R$9 em uma vela, né? Você olha uma vela de H1, você vê isso. Se você olhar velas de M15, em 4 velas de M15, né? 4 vezes 15 dá 1 hora. Você tem que estar com o morango saindo de R$8 indo para R$9. Então, por que na hora que você muda o gráfico, muda o time frame, o gráfico fica diferente? Ele fica diferente visualmente, mas as informações por trás dele é a mesma, tá? Você vai ver realmente que o morango saiu de 9, de 8 foi para 9, assim como no gráfico de H1. Enfim, o gráfico está diferente sim, tá? Ele vai ter, por exemplo, no período de tempo de 14 às 15 horas, vai ter uma vela de H1, se você trocar para M15, vai ter 4 velas nesse mesmo período de tempo. É por isso que ele fica diferente. Você vai ter que encaixar 4 velas num período que só tinha uma em outro time frame. Isso aqui é muito fácil da gente entender, porque a gente sabe que o preço sempre vai ser igual, tá? Independente do time frame que você está analisando o gráfico, o preço vai ser igual, o preço nunca vai mudar. Então vamos supor, por exemplo, aqui, uma vela, deixa eu pegar um outro pincel. Temos aqui uma vela de alta. E vamos supor que essa vela está no time frame H1. O que eu sei sobre essa vela? Eu sei que ela começou num preço, vamos supor aqui que seja 8, né? Igual eu fiz o exemplo aqui, e ela finalizou lá em cima. A vela de alta, ela começou embaixo, finalizou em cima, finalizou a R$9, né? A gente sabe que em determinado momento o preço chegou a ser 10, né? Aqui em cima, e também chegou a ser 7 aqui embaixo. Tá? Um exemplo, tá, pessoal? Claro que pelo gráfico aqui os números estão totalmente errados. 7, 8 lá em cima, 9 não, mas é só um exemplo, pra vocês entenderem. Enfim, aqui chegou a ser 10 pelo pavio, chegou a ser 7 pelo pavio, então a gente tem noção que isso está acontecendo. Porém, se você pegar esse mesmo intervalo de tempo aqui, ó, de 14 horas a 15 horas, e for analisar um gráfico de M30, você não vai ter uma única vela. Você vai ter uma vela que começou às 14 horas e finalizou às 14h30, e você vai ter uma outra vela que iniciou às 14h30 e finalizou às 15 horas. As duas juntas equivale a uma vela de H1 que começou às 14 e terminou às 15, correto? Então, como poderia um exemplo, né, de ser essa velinha aqui de M30? Você poderia, por exemplo, ter a primeira velinha aqui assim, certo? Que ela começou aqui no 8 também. Começou aqui valendo 8, ela chegou até o 7, ela retraiu, voltou e subiu um pouquinho. Depois o que ela fez? Ela pode ter subido até lá em cima. Ela subiu até aqui, chegou a valer 10 e depois finalizou valendo 9. Então perceba o quê? Que essas duas velas de M30, ela equivale a uma vela de H1. É como se eu pegasse a vela de H1, abrisse ela e encontrasse dentro dela um derivado dela, né? Duas velinhas de time frames menores e que equivale ao mesmo preço, né, da velinha de H1. Correto? Dá para perceber aqui claramente. Pode ser, pessoal, que não seja tão claro assim, tá? Poderia ser, por exemplo, ó, M30 mesmo. Poderia ser o quê? Que o preço começou aqui, ele desceu até aqui e depois ele teve uma alta grande,
Pronto, duas velas de M30, que essas duas equivalem exatamente isso aqui. Tá certo? Por quê? Porque o gráfico iniciou aqui a 8. No primeiros 30 minutos ela só caiu, chegou a valer a 7. E nos segundos 30 minutos dentro da hora, ele subiu tudo, chegou a valer 10 cá em cima. E depois finalizou valendo 9. Tá? Esse gráfico aqui, essas duas velas de M30, equivalem exatamente a essa vela de H1. Se você pegar essas duas, isolar elas e mudar para H1, a vela vai estar exatamente assim. Por quê? Quais são as informações aqui? Vamos construir uma vela de H1 em cima disso aqui. A gente sabe que o preço começou valendo 8, correto? Então o preço começou valendo 8. Em algum momento ele chegou a valer 7. Então tem um pavio quando ele chegou a valer 7, mas ele começou 8. A gente sabe que ele finalizou valendo 9 e que em algum momento ele chegou a valer 10. Logo o candle de H1 ficaria dessa forma. Igualzinho esse. Tá vendo? Então é só interpretação mesmo, tá? Como se um gráfico estivesse dentro do outro. Vou fazer mais um exemplo aqui. Em M15, quantas velas de M15 nós temos dentro do H1? 4, né? 0 a 15 minutos, 15 a meia hora a 45 minutos e a quarta vela para finalizar aqui às 3 horas da tarde. Então, 2, 2 e 15, 2 e 30, 2 e 45 até às 3 horas. São 4 velas de M15. Logo, o que poderia ter acontecido aqui? Poderia ser que a primeira vela desceu até aqui. Depois, a outra vela subiu mais ou menos isso. Foi até lá em cima, deixou um pavio, por exemplo. Depois a outra subiu até lá em cima. E finalizou, por exemplo, com uma velinha de baixo aqui. Tá? Essas 4 velas equivalem exatamente a essas de 30 minutos aqui, ou essas de 30 minutos aqui, né? Depois, H1 equivale a mesma coisa. Exemplo, a gente sabe o quê? Que ela iniciou valendo 8, que ela chegou em algum momento a valer 7, que depois ela foi até lá em cima, ela chegou a valer 10, mas que ela finalizou valendo 9. Fazendo um gráfico de H1 em cima dessa de M15, a gente tem o quê? Ó? Que ela começou valendo 8, certo? Então o corpo dela começa aqui. Ela finalizou aqui valendo 9, tá vendo? Começou valendo 8, finalizou valendo 9, então o corpo dela fecha aqui. O máximo que ela chegou foi onde? Em 7. O mínimo, né? E o máximo em 10. É exatamente nossa vela de H1, tá? Então o gráfico de time frames sempre são interligados, por isso chama interligação de time frames. O que muda é o tempo. Dentro de uma vela de H1, como exemplo essa vela aqui, eu posso puxar ela, como se eu estivesse esticando ela, né, para um lado e para o outro. E dentro dela você vai ver que vai ter ou 2 velas de M30, ou 4 velas de M15, tá certo? Ou até mesmo 60 velas de M1. Né? Cada velinha de M1 não vale 1 minuto? 1 hora não tem 60 minutos? Então teria 60 velas de 1 minuto aqui dentro. Então quanto maior o time frame, menos detalhes sobre o preço você tem. Né? Percebam que em M15 a gente sabe mais detalhes. H1 eu só sei que ela começou valendo 8, que ela chegou a valer 7, que ela chegou a valer 10 e terminou valendo 9. Em M15 não, eu sei que nos primeiros 15 minutos ela teve uma queda. Depois eu sei que no segundo 15 minutos da hora ela teve uma alta grande, chegou até aqui em cima. Podia estar valendo aqui o que? Não sei. 8,50 talvez, um exemplo. Depois ela desceu de novo, finalizou aqui. Quando está valendo 8,30. Depois ela subiu de novo e foi até lá em cima. Chegou a valer 10 e finalizou valendo 9. Assim como deveria ser nesse intervalo de tempo de 14 às 15 horas, que é o preço. Tá? Então o preço nunca muda. O gráfico sim fica diferente porque você vai ter mais detalhes sobre o que aconteceu naquele intervalo de tempo. Beleza? Agora a gente vai para a tela do computador. Lá no TradingView, um aplicativo que eu utilizo para poder mostrar esse tipo de situação. E vocês vão ver realmente como funciona e entender que cada gráfico, eles são iguais em preço, são diferentes em visuais, para você realmente interpretar eles com mais clareza. Porém, o preço sempre será o mesmo. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a interligação de time frames, temos aqui um gráfico em H1 do ouro, tá? É um gráfico do ouro que tem H1. E vamos analisar somente uma vela.
tá ok? Eu vou escolher aqui uma velinha, pode ser essa daqui, tá certo? Essa é uma vela de H1 que iniciou 1h da tarde, você pode ver aqui embaixo, ó, que é uma vela de 21 de junho, não, dia 4 de junho, perdão, de 2021, às 1h da manhã, foi a hora que ela abriu. Como ela é uma vela de 1h, né, ela abriu às 1h e finalizou às 2h, que foi o horário que essa outra aqui, a verdinha, abriu e finalizou às 3h, tá? Então, vamos olhar só essa aqui por enquanto, e essa vela vai ser a nossa vela de referência, uma vela de 60 minutos, né? No caso aqui 1h, beleza? Então, ela começou 1h e finalizou às 2h. Vamos aqui agora no gráfico de M15 para ver como está essa mesma vela. Vou procurar ela aqui, colocar a setinha em cima, pronto. Ó, bem aqui, no dia 4 de junho de 2021, ela começou exatamente aqui, nessa aqui, depois aqui, ó, 1h15 teve outra, 1h30 outra e finalizou nessa aqui às 2h, tá? Ela abriu 1h45 e finalizou às 2h. Então, uma única vela de H1, que antes estava lá representada lá naquele no outro gráfico, né? Agora ela está representada aqui também, mas agora por 4 velas, tá? Essas 4 velas. Vela 1, 2, 3 e 4. E essas 4 velas de M15 são responsáveis pela formação daquela velinha de H1 que a gente tem lá. Vou fazer aqui um exemplo muito básico. A gente sabe o quê? Que essa primeira vela aqui é uma vela de alta, então ela começou aqui embaixo, correto? Bem aqui no fundozinho dela. Subiu, depois subiu mais um pouquinho, teve as máximas dela lá em cima, depois começou a descer e a última vela terminou bem nessa zona aqui de baixo, tá? Se eu for fazer aqui então, ó, a hora que ela fechou aqui embaixo, ela iniciou basicamente aqui em cima, tá vendo? O máximo que ela chegou foi até aqui, né, nesse pavio aqui de cima, e o mínimo que ela chegou foi aqui, ó, nesse pavio aqui de baixo, correto? Então, essas 4 velas de M15, na verdade, simboliza uma única vela de H1, que ela tem esse formato aqui, tá vendo? Eu vou até tirar um print dessa vela, e vou deixar aqui do lado para vocês verem depois. Tá, vou deixar aqui escondidinha, daqui a pouco eu coloco ela para vocês verem. Então, percebam isso, tá? Uma coisa agora que eu vou fazer que vai ser bem interessante para vocês compreenderem que essas 4 velas realmente estão dentro da vela de H1, que ela simboliza a mesma coisa. Essa vela abriu aqui, tá vendo? Essa linha na abertura. Vou colocar uma outra linha no fechamento dela, da última vela. Abertura da primeira vela, fechamento da última vela. E o máximo que essas velas chegaram foi aqui, né? O topo máximo foi aqui em cima. E o fundo mínimo foi ali embaixo, nessa zona aqui. Perfeito? Então eu coloquei aqui com a linha abertura, fechamento, máximo e mínimo. E agora vamos lá na vela de H1 de novo para ver o que aconteceu com ela. Estamos aqui no gráfico. Pronto. A vela aqui é essa daqui, ó, onde está a setinha azul que a gente marcou. Perceba o quê? A abertura da vela é exatamente onde a gente marcou em M15. O fechamento da vela também. A máxima da vela também. E a mínima da vela também. E o mais interessante é o print que eu tirei aquela hora, que eu vou mostrar para vocês. Vou trazer ele para cá. É que a vela é exatamente o que a gente tinha falado. É uma vela com um corpo grande, com um pouco de pavio para cima e um pavio maior embaixo, que é exatamente o que estava mostrando lá em M15, né? Perceba aqui, ó, a abertura está aqui, a abertura dessa está aqui. Ah, Thales, mas lá a abertura era verde. O que tem? A abertura era nessa taxa, nesse preço. É verde por quê? Porque primeiro ela subiu antes de descer. A vela, no final, ela ficou vermelha porque no fim da vela ela formou uma vela de baixa. Mas não necessariamente todas as velas de M15 que está aqui por trás são velas de baixa, né? Ela subiu primeiro, formou o pavio, ó, as velas responsáveis pelo pavio são essas primeiras duas. Depois ela formou esse corpo, correto? E o pavio aqui de baixo
na última vela, foi o responsável por a vela ser desse formato. Tá beleza? Vamos ver aqui agora o que aconteceria com essa mesma vela em M5, desculpa. Vamos lá em 5 minutos. Vamos procurar a vela aqui, achamos. E em 5 minutos, nós temos exatamente uma porção de velas, tá? As velas começam aqui, 1h da tarde, e finaliza aqui às 2h da manhã, na verdade, né? 1h da manhã até 2h da manhã. Percebemos que temos 12 velas aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Tá? 12 velas. Ela finaliza aqui 1h55. 2h já abriu a outra, que essa outra já faz parte da outra vela aqui de H1. Tá? Enfim, vamos fazer aqui de novo. Aquele mesmo processo que a gente fez nessas velas. Ó, na primeira, eu vou colocar a abertura dela. Vou dar um zoom maior aqui. A abertura nessa vela onde está a setinha. Tá ok? Agora, ó, nessa vela de cá, eu vou colocar o fechamento dela. Fechamento, foi bem nesse pavio aqui. Fechamento não, desculpa, fechamento é em cima. Bem no corpo dela aqui. O máximo que a vela chegou foi onde? Esses pavios aqui de cima. Correto? Ela não passou daqui. E ela não passou daqui de baixo. Nesses pavios aqui de baixo. Ok? Pronto, vamos lá. Vou voltar para o gráfico de H1 para ver se ela realmente está bem desenhada. Já encontrei a vela aqui. Só dar um zoom do jeito certo. E aqui está. Ó. O fundo da vela. Tá vendo? O corpo da vela, o início da vela e o máximo da vela. Todos eles coincidiram com a vela de H1, porque aquelas 12 velas de M5 estão dentro dessa vela de H1. Igual eu falei, se você abrir essa vela aqui para a direita e para a esquerda, você vai achar aquelas 12 velas de M5, ou se for para o gráfico de M15, vai achar aquelas 4 velas de M15 que representam exatamente a mesma coisa. Ou seja, todos os time frames são interligados, basta a gente interpretar isso, tá? Então os time frames não são gráficos diferentes, são gráficos iguais, porém eles são mais velas em cada intervalo de tempo. Nada além disso. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Isso aí foi a parte sobre interligação de time frame, tá? Para vocês saberem realmente como funciona em cada time frame os gráficos. São totalmente interligados.